16. Peraí que eu vou. Deixa eu ver. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Vou trazer, na verdade, na 15, a partir das 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados vocês, nada podem produzir. Qualquer um que separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na figueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. E desta maneira que meu Pai demonstra que Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. E tem outra parte aqui também que eu quero trazer, de João, que vai estar lá, peraí, só um minutinho. E quando a gente separa, fica tudo certinho, né? E aí, peraí, vai ser como o Espírito Santo quer, aqui. João 14:12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estás, porque estou indo para o Pai. E quando ele falava aos discípulos que chegaria o dia, que ele ainda estaria ali, mas que chegaria o dia que ele iria junto para o seu Pai, era algo que eu imagino que, como discípulo que andava com ele presencialmente, eles acho que não davam ouvidos, né? Não conseguiam entender o que ele queria dizer, que ele iria, né, realmente embora, né, fisicamente, eu falo na carne, né, na vida natural. Eles imaginavam seguir, eu imagino que andando com eles, eles pensavam, o resto da vida eles vão continuar ali, ele vai continuar aqui comigo. E eu fico imaginando que quando ele partiu, quando houve, né, a morte de cruz e o Senhor se foi, e ali eles tiveram que buscar, como ele já havia prometido, o seu Espírito, a vinda do Espírito Santo. Como seria, como ficaram assim várias dúvidas, como seria esse relacionamento? Como seria, assim, para alguém que andava com ele ali presencialmente, né? Imagina, eu fico pensando assim, meu Deus, imagina a honra, né, de poder ter feito parte desse momento de Jesus Cristo, né? Caminhar com ele na terra. Né? Eu falo fisicamente, porque hoje a gente caminha, né? Ele é vivo em nós. Mas eu digo você podendo olhar nos olhos dele, você podendo tocar todos os dias nele. E eu vejo que a gente hoje vive um processo que é meio o contrário, né? Eles primeiro andaram, aprenderam a andar com Jesus ali no dia a dia, e depois tiveram que aprender a ser conduzidos pelo Espírito, né? E nós, né, já tivemos o privilégio de, quando recebemos Jesus, de começar a andar com ele pelo Espírito, sempre pelo Espírito, né? Só que mesmo pelo Espírito, eles tiveram uma referência de ter andado presencialmente com ele, né? Nosso grande desafio como cristãos, como família de Cristo, como querendo ser, buscando mais do Pai, mais do que ele deseja fazer, mais do que ele deseja para cada um de nós, é também viver cada dia, não só de ouvir falar, mas ter essa experiência de com Cristo andar, né?
Então, assim, como ser realmente guiadas pelo Espírito Santo? Como ser realmente no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, na nossa vida, como ele deseja que nós caminhemos com ele, né? E quando vem isso, né, lá também em João 16:13 fala assim: ouvir a voz de Deus requer coragem, né? Ao ouvi-la, você torna conhecedor, e para mim o desafio é, uma vez que você ouve a palavra, uma vez que você ouve aquilo que o Espírito deseja para sua vida, o grande desafio não é só em ouvir, porque ouvir, nós podemos ouvir muitas ministrações, é, entrar em muitas conferências, ser ministrado por várias pessoas, mas como estabelecer um padrão para que a gente reconheça essa palavra viva, para que a gente entenda que essa palavra, existe nessa palavra coisas que deseja ser ministrada no nosso coração e executá-las e torná-las em ação, para que isso nos empurre e nos impulsione ao nosso propósito, não é? Então, como colocar isso nos nossos dias, com as nossas tarefas? É isso que a gente passa a, a querer ouvir, a querer ser ministradas e a querer ser guiadas, né? Então, por isso, como é importante a gente se reconhecer filhas, como é importante a gente reconhecer a nossa identidade nele. E que mais que isso, a gente passa a vida tendo certezas. Certezas do que a gente sabe que é bom, do que a gente sabe que é certo. E aí, quando a gente vai para Jesus, ou quando a gente realmente passa a ter uma vida conduzida por Jesus, pelo Espírito Santo, a querer ouvir, a obedecer, a estabelecer o reino, a trazer o reino, a profetizar, a declarar, como é colocar isso em prática? Porque a gente não quer só ser ministrada na igreja. A gente não quer só ser ministrada em pequenos grupos, sabe? No nosso GA, no nosso GC, no nosso leve, na nossa célula. A gente quer continuar sendo ministrada quando a gente chegar na nossa casa. A gente quer continuar a ser ministrada quando a gente está lavando a nossa louça, sabe? E não pecar, porque. E eu falo pecar, porque eu falo não pecar, não falhar? Porque a nossa batalha vai estar bem quando a gente está conduzindo a nossa vida. Ser crente dentro da igreja é fácil, sabe? Ser de Cristo, servir os irmãos, os outros dentro da igreja, no nosso diaconato, é fácil. Ter esse coração é fácil. Mas olhar para o meu irmão com um olhar de compaixão fora da igreja, como tem sido a minha e a sua postura, né? O seu posicionamento diante disso? E eu vou até mais além, porque trazendo para a nossa vida, como a gente tem olhado com esse olhar de compaixão, de que estamos todos sendo testados para ser aprovados, que todos aqui estão tentando, sabe, buscar em Deus formas melhores de conduzir o seu dia. E como tem sido o nosso posicionamento dentro, sabe, dos lugares onde a gente está, dentro da nossa casa com o nosso marido, em relação a ter paciência, sabe? Às vezes a bagunça do dia a dia, ou coisas que só a mãe consegue fazer, sabe? Como muitas vezes é a comida. Muitas vezes meu marido sabe cozinhar, mas geralmente a comida é uma tarefa já da mãe. Todos esperam que seja a mãe que faça. Mas não tem dia que a gente se vê naquele lugarzinho que a gente só queria chegar, sentar e ser servida? Ai, de ter uma comidinha pronta, quentinha, ali do nosso gosto, preparada com muito amor e carinho também, né? A gente também não quer ser afagada, mas como eu conquisto esse lugar? Esse lugar é um lugar que vai ser conduzido não por cobrança.
mas também com uma vida investida de amor, de cuidado. Porque quando eu passo a cuidar do outro, quando eu cuido do meu marido, quando eu cuido dos meus filhos, mesmo que depois eles vão voltar e fazer toda aquela bagunça, mesmo que ele venha deixar a toalha fora do lugar, mesmo que eu lave toda a louça e 2 minutos depois já apareçam meia dúzia de copos, você entende que hoje você vive uma vida que você desejou no pai? Que eu não sei se na sua infância, na sua adolescência, você sonhava em ter uma família e que a sua família, na sua cabeça, né? Pelo menos a gente às vezes sonha assim: ah, a minha família vai ser perfeita. Vai ser uma família repleta de muito amor, vai ser uma família repleta de muito cuidado. E na verdade é. Você tem a vida perfeita que Deus te deu, sabe? E o nosso coração tem que ser um coração grato a tudo que o Espírito Santo está fazendo. Não importa em que nível você esteja ainda de aprendizado, porque, deixa eu falar para você, o aprendizado não vai parar. Esse lugar não vai chegar de você, sabe, falar assim, ah, eu já sei tudo. Não, é quanto mais eu sei, mais eu preciso aprender. Com o outro, com os outros, porque o Senhor está na humildade, o Senhor está no lugar simples. Quando eu acho que eu sei tudo, quando eu acho que eu já aprendi tudo, quando eu acho que eu já vivi tudo, Ele me ensina de novo que eu tenho que ir para o final da fila e talvez recomeçar, porque talvez eu me perdi nesse caminho. Que eu preciso olhar com um olhar de que eu preciso sim aprender algo, que eu preciso sim ser ensinada em algo. Porque, como Jesus, ele curava no simples. O milagre, aquele milagre que você espera, é no simples. Muitas vezes a gente se engana achando que a gente precisa performar, sabe? Fazer tantas coisas, ou fazer muitas coisas, ou até faz uma lista daquilo que eu preciso fazer, até para Deus. E às vezes ele nem quer nada daquilo. Muitas vezes ele nem te pediu nada daquilo. Ele só quer que você o busque com sinceridade, que você fale com ele com um coração honesto e reconheça quem ele é na sua vida. Que você só, sabe, de repente só se sente lá no seu chão do quarto e comece a conversar com ele, contando a sua semana, os seus desafios, aquilo que você ultimamente vem conversando com ele, trazendo, sabe? Muitas vezes a gente acha que para uma promessa se cumprir, precisam-se de muitas coisas. E às vezes o que ele diz para a gente é, então, não é muitas coisas. É só você se render. É só você se prostrar. É só você viver um dia de cada vez e aprender com esse dia. Esquecer que existe os outros dias. Esquecer que existe, sabe? Daqui um mês, daqui um ano, sabe? Ah, mas é que eu penso que eu vou viajar daqui um ano. Se concentra no seu agora, sabe? Não perturbe o vosso coração. Não andeis ansioso por nada, principalmente pelo amanhã, que a gente nem sabe se a gente o tem de verdade, se a gente vai ter, porque com Jesus a gente sabe que a gente tem o agora. Até o daqui a pouco a gente não sabe. Mas que a gente esteja preparado, porque ele também nos prepara. Isso não quer dizer que a gente vai andar de qualquer forma, pelo contrário, com o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina que a gente deve se guardar, se proteger e se preparar com toda a armadura de Deus, que a gente deve conhecer a palavra e que a gente deve viver uma vida ativada no Espírito Santo, ativada.
sabe? Para as coisas simples. Tá lá na alegria, tá lá, tá tudo certo? Glória a Deus, aleluia, Jesus, entendeu? Todas as coisas eu vivo nele, mas também não está tendo aquele dia tão bom, aquele dia que precisa, ai, da gestão dele, do governo dele, da atenção dele. Então começa a profetizar, abre essa sua boca, abre essa, sabe, usa a sua língua a seu favor, minha irmã. E eu não tô falando isso só para você, porque antes de falar para você, eu sou ministrada, entendeu? Declare, abre a boca, porque muitas vezes, quando a gente está sendo atacado, quando tá vindo os levantes, sabe o que a gente tem uma tendência a fazer? A se calar. Às vezes a gente fala assim, não, eu tô no silêncio porque eu quero ouvir de Deus. Mas será mesmo? Ou você se calou na sua adoração? Ou você deu uma pausa para profetizar? Ou, na verdade, você está baixando a guarda? Seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Temos que querer o guia. E sabe, essa não é só uma palavra de consolo, de conforto, de para apontar que ele é capaz de todas as coisas. Não, essa é uma palavra para alinhar rota, sabe? Porque quando a gente quer de verdade viver uma vida em propósito, isso quer dizer que o inferno vai se levantar. Isso quer dizer que você precisa estar conduzida e ser guiada pelo Espírito. Isso quer dizer que você tem que usar a armadura de Deus, a sua espada, que é Jesus, que você tem que usar a sua Bíblia, que você precisa ser ministrada pela palavra. Isso quer dizer que você precisa de relacionamento. Isso quer dizer que ele vai querer te empurrar para um relacionamento mais profundo, que você precisa da presença. Isso não quer dizer, ah, eu preciso ir para o culto, só isso, né? Eu preciso só ir para o culto, estar sentada lá na cadeira e na hora do louvor eu vou, nossa, eu vou me entregar, eu vou me derramar, eu vou ser conduzida. Isso não é só sobre o espírito e as suas emoções. Isso quer dizer o que você enxerga como visão e prioridade no dia ruim, entende? Naquilo que você precisa de fato estar antenada, naquilo que você precisa ser guiada. Falar, chamar. Espírito vem, Espírito Santo vem. Eu sinto que nesse momento há algo acontecendo na minha vida. Espírito Santo, vem, vem sobre o meu casamento. Espírito Santo, vem, vem sobre o relacionamento com meus filhos. Espírito Santo, vem, vem sobre essa situação que está acontecendo dentro da minha casa, ou com um dos meus filhos, ou com um parente, ou aquilo que tem se levantado. Espírito Santo, me ensina, sabe? Me ensina diante dessa situação. Conduz a minha vida, cale a minha carne. Eu não quero mais ser conduzida pela minha carne. Quantas aqui já foi conduzida pela carne, pelas suas emoções, e quando, sabe, dias depois você fala, nossa, eu fiz tudo errado. E podia ter e podia ter sido conduzida pelo Espírito e sido já assertiva já da primeira vez e não ter sofrido tanto e muitas vezes nem ter colocado sua casa em sofrimento. Eu falo porque eu já tive atitudes assim, mas hoje eu não quero mais. Hoje eu não desejo mais, sabe? Viver fora do propósito. Viver fora. E eu falo do propósito, muitas vezes a gente tem tantas coisas no dia, e eu não falo propósito, ah, eu tô fazendo coisa errada, não. Eu falo no propósito daquilo que o Espírito Santo tem para hoje, ser guiada naquilo que ele tem para hoje, no ensino de hoje. Porque às vezes, muitas vezes a gente se enfia em tantas coisas que a gente perde a presença. E que mesmo tendo uma casa para limpar, mesmo tendo que sair de casa para trabalhar, que, no, que a gente vai ser aquelas, as mulheres, que vai ser conduzidas pelo Espírito, que vai estar lá dentro de um ônibus, mas vai estar sendo ministrada pelo Espírito Santo, que vai estar
estando lá no trabalho e vai, sabe, ali ser guiada no que fazer, guiada em como lidar com um colaborador, com o seu amigo que está do lado, sabe? É aquela que foi a uma consulta do médico e de repente está ali ministrando na vida do outro, sabe? Que não perde oportunidade com o Espírito Santo, de ser conduzida pelo Espírito Santo, que entende que a presença está aqui, ó, dentro de mim e de você, e que como os discípulos, seus discípulos, precisamos aprender a cessar essa convivência. Sabe, a não separar as coisas, a não separar ele na nossa vida, da nossa vida. A entender que quando eu lavo a louça, ele está comigo, quando eu faço a comida, ele está comigo. Quando eu tô indo para a igreja, eu não tô indo para buscar a presença. Eu tô indo com a minha presença, que junto com a presença dos irmãos vai tacar fogo naquele lugar. E através da pessoa que vai estar ministrando o louvor, da pessoa que vai trazer, do pastor que vai estar trazendo a palavra, aquilo já testificou no meu coração daquilo que ele está fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós carregamos o Espírito Santo. E o que nós temos feito com isso? Temos dado, sabe, valorizado essa presença? Ele não é só o nosso melhor amigo, ele é o nosso pai. É aquele que sonhou com a nossa vida, que é o nosso maior presente. É aquele que nos resgatou. É aquele que nos resgata, inclusive no dia, nos dias ruins. É aquele que nos faz chegar ao propósito. Porque muitas vezes nos vemos longe do propósito, mas é exatamente nesse cada dia, dia após dia, que ele chega no propósito que ele tem para a nossa vida. Sabe, naquilo que ele te prometeu, naquela promessa. Às vezes a gente fala, nossa, mas como é que vai acontecer uma promessa, né? Ele falou, meu pai me deu uma promessa uma vez, assim, assado. E às vezes pode ter sido ontem, às vezes pode ter sido a semana passada que você recebeu uma promessa. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando eu sou conduzida pelo Espírito Santo, você entende que é mais fácil de eu chegar? Eu fico imaginando Josué quando Moisés disse para ele, né, quando Deus disse ali para eles que ele conduziria o povo até a cidade prometida, né, a terra prometida. Será que deu um friozinho na barriga dele? Porque, querendo ou não, é muito fácil, sabe, a gente ter alguém que já faz todo o trabalho, né? Hoje Hoje nós andamos com a Ana e é muito fácil, sabe? Chegar aqui com o nosso pratinho, né? Ali comer o nosso alimento, porque, né, ela já traz tudo pronto. Mas, por exemplo, nesses dias que ela está em missão, a gente viu muita coisa que ela deve passar no dia a dia. Eu falo, quando a gente anda mais perto, quando a gente está mais junto, é assim. E assim é o nosso pai também, né? Porque quando a gente está mais perto do pai, ele consegue, não que ele não consiga de mais longe. Porque pai é pai, né? Nosso pai é onisciente, onipresente. Mas quando a gente está cada vez mais perto, você concorda que é mais fácil a gente acessar? É mais fácil as coisas acontecerem? Porque já está tudo ali, já está tudo preparado, e está mesmo tudo preparado. Mas o que a gente não pode é perder a oportunidade de sermos ministradas daquilo cair no nosso coração, que é ótimo, da gente entender e perceber o que precisa ser feito, melhor ainda, mas ativar, entender o próximo passo. Qual vai ser o próximo guia? E sabe qual é o próximo guia? O seu relacionamento com Deus. Sabe qual vai ser o próximo dia? Você continuar orando. Sabe qual vai ser o próximo, a próxima, a sua próxima atitude com Ele? Perguntar para Ele o que Ele deseja. Ser guiada pelo Espírito.
E olha, ele responde. E olha, ele se manifesta. E olha, de diferentes formas, você entende o que ele está dizendo, o que ele está querendo. Eu imagino que a Ana, há um ano atrás, quando começou esse grupo, eu imagino não, eu sei que ela não imaginou, sabe, que hoje teria 300 mulheres na comunidade, que impactaria a vida de tantas mulheres, mas o que ela pediu ao Espírito Santo, e eu tenho certeza que ela foi conduzida, que fosse feita a vontade do Espírito Santo nesse grupo, e por isso ele prosperou. E muitas vezes, nas nossas promessas, vão acontecer dessa forma. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas que você possa estar ligada, antenada, ativada, atenta e sem distração no que ele quer fazer no dia de hoje. Que você não perca a boa parte. E a boa parte não vai ser quando a gente está tudo certo. Não vai ser, ai, quando eu tenho dinheiro na conta. é, eu emagreci, sei lá, os 20 quilos que eu gostaria. Eu tenho tudo que eu gostaria. Eu vivo na casa que eu gostaria. O meu relacionamento dentro da minha casa tá tudo certo com todo mundo. Não vai ser dessa forma. Sabe como o Espírito Santo te chama? Do jeito que você está. Sabe como Jesus te chama? Do jeito que você está. E sabe o que ele te diz? Vem que eu vou conduzindo as coisas. Vem que eu vou operando os milagres diários na sua vida. Vem que eu vou renovando as suas forças. Vem que eu vou reconstruindo aquilo que precisa reconstruir. E aí ele vai nos curando. De dia, de em dia ele vai nos curando. De glória em glória ele vai nos transformando e vai nos levando ao seu propósito. Isso é tão lindo, não é, minha irmã? Não é? A gente entender que não tem nada a ver com o que eu faço por mim, mas quando eu faço para ele, por aquilo que ele nos motiva, ele nos pede, ele deseja de cada uma de nós. Então, para mim, hoje, nesse encontro, o que eu quero te motivar, o que eu quero trazer para você é que ele não quer só aparecer, ele não quer só nos guiar e aparecer em algumas situações. Ele quer permanecer. O Espírito Santo deseja permanecer em tudo que você faz. Ele deseja te guiar. Ele deseja celebrar com você cada vitória, de glória em glória. Ele deseja te conduzir em cada situação difícil que você passa no seu dia, que você tem na sua casa. Porque somos imperfeitos. A boa parte que você vê em mim é Jesus. Porque eu, sem Jesus, só o sangue do Cordeiro na minha vida. Só o sangue do Cordeiro. E glória a Deus que Ele me amou, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as imperfeições, mesmo com todas as crenças enganosas do mundo. E a nossa luta hoje, sabe qual é? Vencer cada dia com resposta, sabe com qual resposta? A do reino. Estabelecendo o reino na minha vida e na vida da minha família. E se eu ainda não vejo, comece a ver espiritualmente em cada situação, sabe? Eu costumo, quando eu saio na rua, às vezes, quando eu vejo uma situação que você fala, estabelece o reino ali, Jesus, sei lá, de uma pessoa em situação de rua, num acidente de carro, eu falo, Senhor, vem com a tua mão ali. Senhor, faz tudo diferente, constrói uma história nova na vida daquela pessoa que está ali, Senhor, que não quer sair, Senhor, às vezes das drogas, que não quer sair, Senhor, às vezes da rua, que não vê mais esperança. Isso
tem que trazer na gente um descontentamento, sabe? Porque a gente precisa ser levantado por um povo que ora, por um povo que clama, que deseja situações diferentes, que deseja ser alcançado na sua vida, na sua história, que deseja uma história diferente. E eu e você só vamos conseguir essa situação diferente clamando, orando, buscando e tendo relacionamento com o Espírito Santo. E sim, vamos precisar ter coragem, coragem para não só ouvir, para não só sermos ministradas, mas aquelas com coragem que vai repreender diagnósticos, que vai repreender escassez, que vai repreender o inimigo, que vai repreender o mal dentro de casa, que vai declarar sobre a sua casa, sobre a salvação. E não somente a salvação, porque a gente vem para Jesus achando que, ai, eu recebi Jesus, eu desci as águas, eu já tenho a salvação, tá tudo certo. Mas de verdade, você acha que o Espírito Santo deseja só isso de mim, e de você? Só a salvação? E se for só a salvação, você já a tem. Mas a gente sente muito. A gente sente muito, porque ele deseja muito mais. Ele tem tanto para derramar na minha e na sua vida. Ele tem tanto para fazer na minha e na sua vida. Ele deseja transformar a nossa mente. Ele deseja transformação na nossa casa. Ele deseja reconciliação nos nossos lares, na nossa família. Ele deseja erguer a nossa casa. E não de histórias e testemunhos de que a gente ouve falar, mas de uma vida com Jesus, de contigo andar, de com Ele andar. Precisamos governar os nossos pensamentos. Precisamos governar a nossa vida. Precisamos governar os nossos relacionamentos. E sim, isso vai demandar coragem. E sim, isso vai demandar você sair de um papel de vítima, de se esconder nas suas emoções, de se esconder, e às vezes em papéis que você se vê como coitadinha. Porque quando você entende que a sua vida não está bem em alguma área, existe uma área que você precisa se levantar, que Jesus precisa se levantar, que precisa de Jesus, que você precisa levar Jesus para aquela área. E isso vai demandar você, ó, arregaçar as mangas, dobrar o seu joelho, cuidar de fazer um jejum, cuidar de usar palavras proféticas para levantar a sua casa e ser conduzida pelo Espírito Santo e não deixar ser paralisada por pessoas que muitas vezes são pessoas da sua casa que vão dizer: "Ah, mas isso eu vejo como impossível", sabe? "Ai, meu marido é impossível, ele não ouve a palavra". Pare de dizer que é impossível. Porque aquilo que Deus quer realizar na sua casa não demanda do seu poder, demanda do poder do Espírito Santo de Deus. Você entende que você não pode nada, e é por isso que você precisa se render, e o que você precisa fazer é facilitar o que ele deseja fazer. Você precisa ser aquela mulher ousada no espírito, ousada, que vai lutar e não vai desistir da sua casa. Ah, nem oro mais por fulano, porque fulano não tem jeito. Tá repreendido na sua garganta em nome de Jesus. Quem dá jeito é Jesus, não é você. Pare de colocar o seu esforço, aquilo que você acha que você deve fazer, que você deve controlar, que é você, entendeu? Porque não é você. E hoje, nessa tarde, o que eu desejo agora, nesse momento de oração, Senhor, é colocar o controle, o controle da minha casa, o controle que está nas mãos das minhas irmãs. Hoje eu te apresento os nossos controles, o que a gente tem colocado no nosso controle.
Oh, Espírito Santo de Deus, labaxúria, labaxere de cantalaba, labaxere de cantalabassúria, labás. Oh, Espírito Santo de Deus, alinha a nossa mente, alinha a nossa vida, nos alinha ao teu propósito. Converte o nosso coração ao teu, papai. Oh, labaxúria, labaxerere de cantalabás nessa tarde, Senhor. Queremos, Senhor, ser uma contigo, papai. Queremos te ouvir, Senhor, e mais do que isso, desejamos, Pai, ser ensinadas e a te obedecer, meu Pai. Sabemos que as situações do dia a dia não são situações fáceis, Senhor, mas queremos ser conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Queremos ser conduzidas pela Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos deixar o controle de tudo. Queremos parar de controlar aquilo que não temos controle, Pai. O Senhor está dizendo: solte o controle, filhas. Confie. Dê um passo de fé. Confie em mim. Obras maiores vocês farão em nome de Jesus. É o que eu tenho para a vida de vocês. Testemunhos lindos. Deixa eu derramar do meu poder, daquilo que eu posso fazer sobre a sua casa e sobre a sua vida. Eu tenho desejo de vida e vida em abundância. Eu tenho desejo de lares reconstruídos, de maridos na presença, de casais na presença e de casais saudáveis na presença do Senhor. Eu tenho desejo de famílias curadas, daquilo que só eu posso fazer, mas não tem nada a ver com você e da força do seu braço. Nessa tarde, se renda a Ele. Entregue o controle para Ele. Quando eu tento controlar, eu aprendo que eu não tenho controle nenhum de nada, que eu vivo sem direção. Mas quando o meu controle eu entrego para ele, ele conduz e as coisas fluem. Você já sentiu isso numa situação em que de repente você entrega o controle para ele e você vê as coisas acontecendo e você fala: Nossa, eu nem não consigo nem te dizer como foi, só sei que foi, aconteceu. O dinheiro apareceu, as coisas fluíram e eu cheguei no propósito que o Senhor tinha. Então é sobre isso. Pai, desejamos viver um dia de cada vez. Pai, desejamos, Senhor, te entregar nessa tarde nosso coração, a nossa vida e o controle que achamos que tinha, mas não temos mais, Senhor. Declaramos que somos filhas e somos guiadas pelo seu Santo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, que ensina, que nos move, que nos dá direção. Declaro, somos mulheres guiadas pela tua palavra, pela tua força, pela tua mão. Seremos conduzidas, Pai, e o Senhor nos levará aonde deseja estarmos, aonde deseja nos colocar, Espírito Santo de Deus. Oh, labaxerere de cantalaba, labaxerere labassúria labás. Aos seus pés, Jesus, aos seus pés, Jesus. Para render, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, nos dias bons e nos dias ruins também, Senhor. E declaramos filhas, Senhor, que terão bom ânimo, que não desanimarão, que quando o momento difícil chegar, olharão para ti e te perguntarão: como será? Como será agora, papai? Como será nessa tarde? Como será meu amanhã? Porque colocarão no teu altar, Senhor, porque a provisão, a mão, a ação virá de ti, Senhor. Porque tu és o rei, o Senhor dos exércitos que batalha por cada uma de nós, por cada uma das nossas causas, Jesus.
Tu és aquele que nos guarda como a menina dos teus olhos. Tu és aquele que, Senhor, que nos ampara, que nos consola, que é a nossa mão forte, que é o nosso colo nos dias difíceis, o consolo bem presente. Tu és a nossa vida, Pai. Tu és o nosso amor. Tu és a nossa alegria. Tu és aquele que enche o nosso coração com a tua paz e a nossa alegria. E em ti temos esperanças de dias melhores, de testemunhos lindos, Senhor, que daremos, porque cremos em Cristo, cremos na tua palavra, cremos na tua revelação e no que o Senhor tem para cada uma de nós, Jesus. E declaramos que viveremos, Senhor, viveremos cada plano, cada sonho, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, Pai. Declaramos vivendo, Pai, em ti. Em nome de Jesus, Senhor. Olá, baxerere de cantalabás. Declaramos, Jesus, vivendo, Jesus. Declaramos, Senhor, obedecendo, Pai. Declaramos, Senhor, os nossos olhos focados naquilo que o Senhor deseja fazer com cada uma de nós. E declaramos, Senhor, que nada vai nos paralisar, nenhuma voz contrária vai nos paralisar, mesmo que vinda da nossa casa, Pai, mesmo que vinda, sabe, de um vizinho, de um melhor amigo, de uma pessoa de confiança, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, o Senhor é fiel para nos levar à sua palavra, à sua promessa, o Senhor. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que nos arrependamos, Senhor. O Senhor é aquele que é fiel e justo e que podemos confiar, Senhor. Tu és aquele, Pai, que ouve o nosso clamor, ouve o nosso coração, sabe o que nós vivemos, o que passamos em cada situação, Jesus. E por isso, nessa tarde, te entregamos tudo. Te entregamos a nossa vida, te entregamos e declaramos: o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é a resposta, o Senhor é a nossa resposta. Vem de ti a nossa resposta. Em nome de Jesus, estabelece o teu reino, estabelece, Jesus, quebra agora tudo que está interrompendo, impedindo de nos alcançar, Senhor, esse lugar, Senhor, contigo, de entendermos quem somos em Deus, da nossa identidade, Jesus. Eu declaro cura sobre as minhas irmãs. Eu declaro, Jesus, cadeias quebradas em mentes, Jesus. Eu declaro, Jesus, rompido toda assolação em mentes, Pai. Eu declaro, Jesus, repreendemos agora todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, todas as vozes contrárias agora, Senhor, cessadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vamos olhar para a direita nem para a esquerda. Vamos continuar olhando para ti e para aquilo que a sua verdade apontar. Declaramos, Senhor, que muito antes de ser falado aos nossos por outras bocas, o Senhor já falou conosco. Vai ser aquele que já vai ter testificado nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai. Nos levantamos, Pai, pela nossa família, nos levantamos para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nos abençoar, Pai, nessa tarde, Senhor. A nossa petição é sobre nós, Pai, as tuas filhas, Pai. Levanta as tuas filhas, Jesus. Levanta as filhas, Pai, em oração. Levanta, Pai, as filhas em jejum. Levanta as filhas, Pai, a profetizar, Senhor, a declarar, Pai, a não desistir, Pai, a continuar amando, mesmo sendo desapontadas, mesmo sendo decepcionadas, Jesus, Pai, mas para que o Senhor sempre nos coloque no nosso lugar de filhas, para o Senhor sempre aponte para esse lugar que muitas vezes, Senhor, dói, muitas vezes, Senhor, o ego, Pai, muitas vezes, Senhor, não gostamos, sabe, daquilo que precisamos fazer, voltando, sabe, para uma situação que fomos afrontadas, mas que, Pai, nos leva, Senhor, nos aponta
aponta para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e que possamos sim, Jesus, te obedecer. Que possamos sim, Jesus, estabelecer aquilo que o Senhor deseja, primeiramente na nossa vida, assim na terra como no céu, como o Senhor deseja fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor tem trazido, por aquilo que o Senhor tem colocado e estabelecido nas nossas vidas, Jesus. Eu só te peço, Jesus. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que não nos abandona. Senhor, não nos permita nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Nos guarda no dia ruim, papai. Nos cobre com o teu sangue, Jesus. Nos dá entendimento, nos traz as conexões certas, Senhor. Nos ampara no dia difícil, Senhor. Mas não nos abandona, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel, Jesus. E é aquele que nos guarda, Jesus. Então, nessa tarde, Pai, conduz as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, obrigada, papai. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Pai, porque temos esse acesso contigo, Jesus. Podemos ser conduzidas por ti. Não andamos sozinhas, não andamos sozinhas, não estamos sozinhas. Somos conduzidas pelo teu Espírito. Entenda isso, filha amada do Pai. Somos conduzidas pelo Espírito Santo de Deus e se permita ser conduzida, se permita a obedecer, se permita a levar uma verdadeira vida com Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Ai, meninas, eu até me estendi, né? Um pouco na ministração, mas eu não vou pedir desculpa porque foi exatamente, foi as coisas que o Espírito Santo foi trazendo ao meu espírito. Então, eu creio que todas essas coisas serão usadas, serão ferramentas para aquilo que o Senhor deseja fazer, sabe? Ou se já está fazendo, mas que não se distraia, não se distraia. Sabe? Você é filha amada do Pai, você não é uma menininha, sabe? Você já tem alimento suficiente, ferramentas, sabe, em Deus para se levantar contra coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, não venha com conformidade, não se, sabe, não turve os seus corações para as coisas naturais, sabe? Que a gente vive muitas vezes, mesmo sendo coisas ruins, a gente se acostuma. Não se acostume, não se acostume, sabe? Não é sobre só cura, dinheiro, provisão, sabe? O que o Senhor deseja fazer é nos encontrar todos os dias. O que o Senhor deseja fazer é ter um relacionamento verdadeiro, sabe? Porque a nossa vida aqui é passageira. Então, se eu não construir uma vida com Deus, um relacionamento sério, sério que eu falo, um relacionamento de verdade, não só quando eu preciso eu busco, não só quando algo me acontece eu procuro o Pai, mas eu quero conviver com o meu Pai, sabe? Eu quero entender o que Ele deseja de mim, eu quero agradar o coração dele. Eu quero fazer coisas que eu falo, nossa, que ele olhe para mim com um olhar. Eu sei que ele me olha com um olhar de amor, mas eu quero que ele me olhe e fale assim: nossa, quanta coisa ela mudou na vida dela por minha causa, não por performance, mas por entender que eu entendi, entendeu? O que ele deseja para minha vida e que a gente possa entender o que ele deseja para as nossas vidas, o que ele quer de mim e de você, uma família curada, uma família sarada. Ele deseja, muitas vezes, às vezes, primeiro nos curar para nos entregar uma família, uma casa. Então, assim, permita andar com ele, permita a ouvir integralmente, sabe? Ele não descansa de você, ele não tira folga de você. Então, aprenda a viver com esse relacionamento. Se você é casada, esposa, esse relacionamento é vocês três. Sim, há situações que é você e seus filhos, então o seu relacionamento é você, ele e os seus filhos, entendeu? Mas é sempre.
ele, você e mais alguma coisa. Ou ele e você, quando você tá buscando esse relacionamento. Mas não tire ele desse relacionamento. Permita ser guiada, conduzida por esse condutor e esse melhor amigo eterno, Espírito Santo de Deus. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E desejo muito que vocês compartilhem e tragam assim aquilo que está queimando no seu coração também, porque com certeza vai ministrar o meu coração e a minha vida. Sempre agrega muito. Obrigada por me ouvirem, por estarem aqui comigo. E é isso. Agora uma de cada vez.